Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o que é empreendedorismo. É o conteúdo 2 da série Empreendedorismo, Empreender ou Intraempreender. Eis a questão. Bom, você já deve ter ouvido falar muitas coisas a respeito de empreendedorismo e também deve ter lido muita coisa por aí. Mas eu te pergunto, você sabe conceituar e definir o que é empreendedorismo? Pois bem, o objetivo da aula de hoje é exatamente esclarecer o que é empreendedorismo e, para isso, eu vou trazer referenciais e conceitos teóricos, também vou expor tipos de empreendedorismo, vou falar sobre se vender e empreender, também vou explicar o que é necessário para empreender. E após isso, vou trazer a conclusão do conteúdo e as referências bibliográficas. Então, vamos lá? Como visto no conteúdo anterior, o termo empreendedor surgiu de outro termo em francês, entrepreneur. Entrepreneur, segundo Chiavenato, no livro Empreendedorismo, Dando Asas ao Espírito Empreendedor, do ano de 2012, quarta edição, ele disse o seguinte, que entrepreneur é aquele que assume riscos e cria algo inteiramente novo. Já Stoney Freeman, no seu trabalho Administração, do ano de 1985, na página 114, ele diz o seguinte, que o entrepreneur é o criador de uma nova empresa, ou o administrador que tenta melhorar a unidade organizacional através da introdução de mudanças produtivas. Segundo Chiavenato, 2012, página 5, esse trabalho aqui, o empreendedorismo reflete a prática de criar novos negócios ou revitalizar negócios já existentes. E ao citar diferentes autores que têm contribuído ao longo do tempo para o desenvolvimento da ciência em empreendedorismo, ele trouxe Hayek, 1959, quando Hayek afirmou que empreendedorismo envolve riscos, mas além disso, conduz a um processo de descoberta das condições produtivas e das oportunidades de mercado por parte dos próprios atores sociais. Hayek, Apud Chiavenato, 2012, página 6. O autor também relembrou Schumpeter, de 1950, quando o mesmo definiu que empreendedor é uma pessoa que deseja e é capaz de converter uma nova ideia ou invenção em uma inovação bem-sucedida, e sua principal tarefa é a destruição criativa, a qual se dá por intermédio da mudança, ou seja, com a introdução de novos produtos ou serviços em substituição aos que eram utilizados. Assim, pode-se entender que empreendedorismo, quanto prática, carrega consigo algumas características, alguns sintomas específicos. Já quanto ciência, municia o empreendedor de critérios e ferramentas necessários e úteis à sua prática, já que o empreendedorismo transforma metodologicamente a arte de produzir resultados através de ideias. Logo, transforma a cognição do praticante para que esse enxergue o contexto em que se encontra de forma empreendedora. Stoney e Freeman, eles simplificaram entrepreneur ao citar Julius Berkham, de 1983, quando este afirmou que, basicamente, o entrepreneur vê uma necessidade e então reúne mão de obra, reúne também os materiais, o capital que ele precisará para atender essa necessidade.
Desse modo, pode-se aceitar que empreendedorismo é a ciência que orienta o empreendedor, enquanto empreender, fazendo a releitura de Chiavenato, é a arte de transformar ideias em resultados concretos. Segundo a síntese apresentada pela IA Overviews no dia 16/7, empreendedorismo, quanto ciência, envolve o estudo sistemático e a aplicação de princípios para criar, desenvolver e gerenciar negócios inovadores com foco na identificação e exploração de oportunidades. Dessa forma, a prática do empreendedorismo promove um processo de aprendizagem experiencial imersiva, onde o praticante aprende e desenvolve habilidades a partir da vivenciação. Obviamente, esse processo ele se torna mais fácil se o empreendedor se abre para novas aprendizagens, se ele observa o que ele está fazendo, se ele aprende com o exercício da sua aplicação, mas especialmente se ele se abre, se ele se aplica, se ele se dedica a aprender conhecimentos, assimilar novos conhecimentos na área de gestão e administração de negócios. Quando se fala de aprendizagem experiencial, isso traz à voga o ciclo de Kolbe. Kolbe, David Allen Kolbe, é um teórico educador americano que desenvolveu essa ideia de aprendizagem, desenvolveu a forma metodológica dessa aprendizagem, cujo foco do seu trabalho é exatamente a aprendizagem experiencial. Então, o ciclo de Kolbe ele diz o seguinte: agir, refletir, contextualizar, aplicar e agir novamente. Ou seja, é um processo onde o indivíduo acaba aprendendo e assimilando os conhecimentos necessários através da descoberta e também da assimilação de novas informações, colocando em prática esses contextos, refletindo, tocando essa experienciação. Então, empreendedorismo é uma ciência que orienta o empreendedor, enquanto empreender é uma ação de realizar, de praticar essa ciência. Essa prática ela pode ser orientada metodologicamente a partir de conhecimentos, de expertise, né, do chá do empreendedor, conhecimentos, habilidades e competências, né, que o empreendedor já somatiza ao longo do tempo. Ele pode escolher, inclusive, atuar a sua atividade em um campo que ele já tenha algum nível de domínio, mas também pode resolver encarar um desafio em uma área, em um campo completamente novo. Nesse sentido, a gente começa a entender o que é empreendedorismo e quais as suas origens. Então, vamos tratar agora dos tipos de empreendedorismo. Tem vários tipos de empreendedorismo, mas apenas duas motivações básicas. Essas duas motivações básicas diziam o seguinte: ou o empreendedor ele vai empreender por oportunidade, motivado pela oportunidade, ou o empreendedor vai empreender em decorrência de uma necessidade. Na primeira opção, o empreendedor ele vai olhar para uma situação, para um contexto e vai identificar uma necessidade, uma dor ou uma possibilidade. E aí ele vai criar uma ideia, ele vai pensar numa ideia que solucione essa dor, essa necessidade, essa possibilidade. Vai acreditar nessa ideia, vai investir nessa ideia, vai desenvolver essa ideia e depois vai apresentar para o mercado aquele objetivo. Ele vai fazer isso muitas vezes de modo intuitivo, se ele não tiver conhecimentos de empreendedorismo, for um empreendedor nato, ou seja, for alguém que tem essa habilidade, né, e que foi descobrindo como fazer a sua linguagem, a sua metodologia ao longo do tempo. Certamente aprimoraria as suas técnicas se aplicasse ao estudo do empreendedorismo e aumentaria a sua acurácia e a sua assertividade no alcance desses resultados.
Já a segunda opção ocorre da seguinte forma: o empreendedor se vê em uma situação de necessidade. Pode ser essa necessidade momentânea, passageira ou permanente. Ou ele se encontra diante de um desafio, de uma restrição, e ele precisa solucionar aquela questão e superar. Então, ao se dedicar à atividade no momento, ele acaba enxergando que, poxa, essa atividade pode se tornar um negócio. E a partir do momento que ele enxerga esse exercício dessa atividade como um negócio, esboça metas com a ideia de visão de futuro, então ele sai da prática de uma atividade de mantença ou de captação de recursos para investimento em uma nova iniciativa, um novo projeto, e parte para o exercício do empreendedorismo em si. Então, como visto, há uma diferença entre empreender e exercer uma atividade por necessidade, ou por uma dificuldade, ou por conta de uma restrição, ou até mesmo para realizar uma captação de recursos para se investir em outra coisa e então empreender. Aí agora nós vamos falar sobre o se virandê. Se virandê é empreender? Como visto, existe a diferença entre empreender e sobreviver ou realizar uma atividade passageira apenas para captação de recursos. Quando o empreendedor ele olha a oportunidade, ele se aplica para desenvolver um negócio com visão de futuro, ainda que seja através do desenvolvimento de técnicas próprias, ou seja, naturalmente, né? Ele tem uma visão de desenvolvimento de negócio, então ele está empreendendo. Quando a pessoa ela simplesmente está exercendo uma atividade para dela extrair os recursos de sua mantença ou os recursos para investimento em um novo tipo de atividade, isso não é empreender. Isso é uma atividade de sobrevivência, é uma atividade de passagem, é uma atividade passageira. Só vai se tornar empreendedorismo a partir do momento que a pessoa encara aquela atividade como seu negócio, com uma visão de desenvolver essa atividade ou de derivar dela outras atividades, com uma visão de negócio, com uma visão de futuro, com uma visão de continuidade. Quando se cria uma empresa, não se cria uma empresa simplesmente pensando em um projeto passageiro simplesmente. A empresa, assim como o emprego, ela tem uma ideia de continuidade. Então, empreendedorismo é uma ciência que municia o empreendedor para que ele realize a sua prática com visão de continuidade, com visão de futuro, com visão de desenvolvimento, para ele chegar onde ele precisa ou deseja chegar, para ele alcançar suas metas. Então, se virandê não é empreender, mas se torna empreender a partir do momento que aquele que está se virando passa a enxergar a sua atividade com ideia de negócio. Agora vamos abordar exatamente a retomada sobre os tipos de empreendedorismo. Agora que a gente já conhece a diferença clara entre se virandê e empreender. O empreendedorismo pode ser praticado de diferentes formas, tem diferentes meios de se praticar empreendedorismo. Tem o empreendedorismo individual, como por exemplo na figura do MEI. Tem o empreendedorismo associativo ou corporativo. Tem o empreendedorismo de negócio, via franchising. Tem também empreendedorismo verde, empreendedorismo a partir de universos específicos, como por exemplo o feminino, o masculino, o infantil, o pet, de lifelong learning, que é o aprendizado constante, de vida saudável. Então tem muitas formas de se praticar empreendedorismo. Essas que eu mencionei são algumas delas, mas lá no blog você vai ver ali uma listagem de pelo menos 11 tipos de empreendedorismos mais conhecidos. Dentre essas opções, tem o empreendedorismo informal, que ainda que não seja o ideal, é muito praticado porque é o empreendedorismo mais próximo da realidade da maioria das pessoas. Tem gente que empreende e nem sequer sabe que está empreendendo. Simplesmente
porque aprendeu como linguagem de vida o exercício do empreendedorismo intuitivo. Gente, são 4h13 da madrugada e alguém atiçou um cachorro aí em algum lugar. Então, eu não tenho condições de ficar esperando esse cachorro parar de latir para poder continuar a gravação. Então, eu peço desculpas se houver algum ruído aí no fundo. Infelizmente, eu não gravo num local isolado de som, apesar de precisar de um local mais isolado de som, certo? Então, vamos seguir em frente? Vamos lá? Obrigada. Então, como visto, existe vários tipos de empreendedorismo. O digital, enfim, tem muitos meios de você empreender. O que é que vai acontecer? É como você vai escolher atuar. Quais técnicas, quais campos, de que modalidade, de que forma você vai atuar? Como é que você vai exercer o seu empreendedorismo? Então, o empreendedorismo informal, ele é o que é mais próximo da realidade da maioria das pessoas. Muitas vezes a pessoa está empreendendo e não sabe que está empreendendo, simplesmente porque já é uma prática do seu cotidiano, do seu contexto cultural, do seu ambiente de existência e que desenvolveu aquelas práticas, aquela visão a partir do exercício, que vê no conceito próximo dos amigos, no meio da família. Eu me lembro de uma vez que eu conheci um senhor que começou a vida, ele disse, eu comecei a minha vida vendendo latas de umbus, porque meu pai não sabia contar, mas ele sabia vender latas de umbu. E ele me ensinou a ganhar a vida a partir da venda de litros de umbu. E ali ele aprendeu como negociar, como vender, o que ele precisava fazer para não faltar latas de umbu e desenvolveu-se na arte do empreendedorismo e seguiu a vida. Mas eu já coletei muitas histórias a respeito da prática do empreendedorismo, exatamente focado no empreendedorismo de baixo investimento, que alcança a realidade de boa parte das pessoas, especialmente no Brasil. No Brasil, 90% das empresas são constituídas de micro e pequenas empresas. Dentre esse universo, segundo o GEM, e também divulgado pelo Sebrae, 56%, cerca de 56% são de microempreendedores. Desses 56%, quase 30%, cerca de 26 e pouco, mais ou menos, quase 30% são empreendedores solo. Então, é uma realidade, é um universo muito significativo, especialmente na nossa realidade. Ainda que existam pessoas que olhem para o empreendedorismo de uma forma equivocada, o empreendedorismo, ele não só permite com que os indivíduos alcancem melhores resultados, mas também demonstra uma via que aumenta a resiliência econômica, que pulveriza risco e que permite com que aquele que o pratica possa encontrar meios de realizar-se, não só financeiramente, mas também profissionalmente e trazer satisfação para a sua vida.